Zé Renato vai entrar, Maria Luísa, Fernanda, Diderot. Estamos todos aguardando o Zé Renato. Zé Ei, Renato! Esse é o cara! Esse é fala, o Léo. cara! Putz, grela! Tudo Você bom, está bem? Léo? Está me ouvindo bem aí, compadre? Estou te ouvindo e você? Então, bem, está ótimo. Quando você não me ouvir, me avisa, porque às vezes a gente fica falando aqui igual um bobo e não acontece nada, né? Não, estou te ouvindo, cara, perfeitamente. Estou te ouvindo. Perfeitamente? Escuta, eu Tintim, vou. Puta merda, Tintim aqui para você também. Tintim, Tintim, oi. maravilha. Escuta, eu vou te apresentar formalmente, não tem nada de formal, mas vale a pena, porque nesse início, para ficar registrado aqui, porque esse cara é o cara. Hoje é dia 7 de julho de 2020, estamos começando mais um Papo Franco, e hoje o convidado, agora das 21 horas, é Zé Renato. E o tema da nossa conversa é o projeto Primeiro Abraço. Bom, Zé Renato é um dos mais versáteis músicos brasileiros, é dono de uma voz incrível, única, além de um exímio violonista. Tem no seu currículo trabalhos com artistas, olha só, Tom Jobim, Milton Nascimento, Aldo Miola, Elton Medeiros, Nana Caymmi e muitos e muitos e muitos mais. Ele produziu e interpretou premiados tributos a Zé Cat, Silvio Caldas e outros. Lançou álbuns infantis, um projeto maravilhoso, projetos com o ZR Trio, do Branda Carioca, com Ginga Moacir Luz, Jardim Macalé, duo com Claudio Nucci, Banda Zil, e dezenas de turnês internacionais, álbuns autorais, e outros tantos com Boca Livre, o qual entrega até hoje, né? Escuta, são 40 anos de Boca Livre, Zé, e vocês comemoraram no Teatro Solar de Botafogo, o primeiro show do ano. E graças a Deus eu fui o primeiro, porque depois eu soube que vocês comemoraram em outros lugares, mas valeu, eu fui o ponta de lança. E, além disso, recebeu um monte de prêmio, né? Prêmio TIM 2004, Prêmio Rival DR de Música, Prêmio TIM depois 2007, Prêmio da Música Brasileira 2014. É um sujeito talentoso, bonito e premiado. Obrigado, Léo, obrigado. A gente já Como é se que você conhece está? há muito tempo. Lembro de você lá no Lobo de Raiban, não foi? Porra, eu fiquei com medo de comentar isso, cara. Eu ia comentar, mas eu Não, falei, não, meu Deus, imagina! tá. Faz tanto tempo, ele já é casado e tal. Imagina, foi quando eu te conheci, ué. Meus amigos, nós nos conhecemos em Natal, uma Exatamente, temporada do Lobo de Raiban. Isso fazem 35 anos, mais ou menos, 1989, 90. por Ele foi aí. nos visitar lá em Natal. Tava de Passou uma uma, semana. eu estava de Oi? marido da Patrícia, né, na verdade. Isso. Estava lá junto com a Patrícia Pilar, estavam juntos na Isso. época. Então, fiquei receoso de comentar, não sabia se era o momento, mas eu Não, tenho a imagina. foto. A foto até hoje, a gente naquela praia que tem aquela duna que sobe lá de escorrega, todo Isso. mundo de bugre, de shortinho e tal. E Pô, você sabe que recentemente a Roberta Sá comentou comigo que a gente foi numa festa, acho que na casa do pai, não me lembro, de algum parente dela lá em Natal, e é, ela pequenininha e tal. E aí comentou isso, numa festa que a gente foi após a apresentação, né? uma temporada maravilhosa. Ontem conversei com a Cristiane Torlone. A Patrícia entrou no lugar da Cristiane, né? E, Depois eu fiz a versão feminina, a Loba de Raiban, agora tem 10 anos, é ótimo. Agora há pouco tempo, 10 anos atrás, e faz a, pouco. e a Cristiane abriu essa campanha, que também engloba o primeiro abraço, Vida Longa ao Solar, diante dessa dificuldade toda que a gente está tendo, né? Então, para quem está entrando aqui, eu queria explicar que o Zé, generosamente, está participando de uma campanha chamada Primeiro Abraço, criada pelo Geraldinho Magalhães e associação comigo, Leonardo Franco, Maria Maria. Somos os curadores dessa campanha, que ela vem ao encontro de todas essas dificuldades que o teatro, que a música estão enfrentando. Nós estamos com o Teatro Solar de Botafogo, todos os outros teatros no Rio, no Brasil, no mundo, fechados. Não sabemos até quando vamos ficar nessa situação, sem saber quando abriremos as portas, mas o Geraldinho conosco inventou uma história muito bacana, é um movimento plural de afeto e arte. Vamos colocar 10 duplas de artistas, cantores, compositores, produtores, enfim, que não tenham nunca trabalhado juntos, que sejam amigos, não tenham nunca trabalhado juntos, ou que sejam apenas conhecidos
e que pela primeira vez estarão juntos. No caso do Zé, ele vai fazer uma dupla com Paulo Rafael, pernambucano, guitarrista, compositor e produtor incrível. Vocês já se conheciam, Zé? Sim, Paulinho assim, o Paulinho é um músico maravilhoso, uma pessoa queridíssima, que eu conheço ele há muito tempo, mas a gente não se vê muito, né? Por conta dessa vida, né? Que a vida, pelo menos que a gente tinha, né? Não sei como é que vai ser agora. Mas a nossa vida de viajar e se encontrar, a gente acaba que meio que se perde de algumas pessoas, né? Que a gente ama, que a gente adora. A gente tem muitos amigos, colegas e tal, que a gente gosta muito, tem muitas afinidades, mas por conta da vida, dessa vida corrida, de nossa vida, né, nossa vida artística, músicos especialmente, a gente a estrada é o nosso trabalho, né, é o principal. Então a gente vive viajando. E teve um período que a gente estava um pouco mais próximo, mas depois aí me perdi do Paulinho. Ele gravou, se eu não me engano, o terceiro disco do Boca Livre. Mas sempre que eu encontro ele, a gente tem uma afinidade muito grande. Mas nunca trabalhamos juntos, para valer. Ele participou desse disco do Boca Livre, mas trabalhar vai ser realmente a primeira vez. Essa ideia do Geraldo é fantástica. Sensacional, sensacional. Agora, me diz uma coisa. Você está nesse período de recolhimento aí, você está conseguindo produzir? Muita coisa foi interrompida ou você ainda está tendo espaço para produção? A gente tem que inventar moda, né, Léo? Eu sempre fui um cara muito caseiro, né? O meu local, o lugar onde eu crio mais é em casa. Claro que tem os hotéis que a gente viaja e acaba, né, também usando para isso. Mas em casa, na madrugada, na hora que a cidade dorme, é onde eu vou pegar o violão. É a hora que eu pego o violão, entendeu? E as ideias fluem, né, na hora do silêncio e tal. Então eu sou muito disso, da noite e de ficar em casa. Então eu saio um pouco, né? Tive uma época da minha vida que eu saía mais. Mas depois eu imagino. Foi mudando. Isso foi se transformando, né? Foi mudando há muito tempo que eu me tornei uma pessoa muito caseira e aí começar a aprender a fazer coisas, a cozinhar, a curtir isso então, né? Eu confesso que eu não gosto. Uma história da pandemia que está me fazendo assim, que eu não gosto muito é lavar louça, mas eu tenho que fazer. Eu faço isso. Encaro aquelas pilhas assim que você chega na cozinha e fala, e agora? Aí eu coloco uma playlist, né? Porque para isso eu vou te falar, as plataformas digitais nesse momento estão sendo fundamentais para mim. Mas você está melhor. Eu conversei com o Arthur Chechel umas 3 semanas, ele mora lá em Vargem Grande, ele disse que o pior para ele é subir a escada e lavar a caixa d'água. Você está lavando prato, porra! Imagina Arthur Chechel no telhado lavando caixa d'água. Rapaz, isso é uma cena... Mas escuta, não, olha, eu encaro, mas então, esses serviços, essas atividades corriqueiras, eu sempre encaro, né? Claro que agora, com a pandemia, com a gente recolhido, fica um pouco mais tenso, né? Essa história de você não poder... como eu moro aqui perto da Cobal, por exemplo, e sou frequentador assíduo da Cobal. Que delícia, né? Pô, maravilhoso. Encontrar os amigos, de tomar um café, né, aquele negócio que você fala assim, vou ali só comprar um pão e voltar. Passa a tarde toda. Vai encontrando todo mundo. Tem vários amigos músicos que são, né, Pedro Luiz, meu vizinho aqui, um dos vizinhos, Juca Filho. Então, de vez em quando você encontra as pessoas e rola aquele papo e aí você volta para casa. Mas escuta, não tinha um CD Águas para as crianças que ia ser lançado agora e foi interrompido isso? Alguma coisa? Pois é. Então, esse CD ele já foi gravado. A gente conseguiu já foi gravado. Pois é, a gente conseguiu gravar ele. O último dia de gravação foi
no dia seguinte... Dia 12 de março. Eu não me lembro, mas assim, foi assim, o último dia de gravação do disco, a coisa já estava começando a ficar estranha, aí, sei lá, 2 dias depois, aí ficou todo mundo em casa e tal. Mas a gente conseguiu concluir a gravação. Ainda não está... Agora a gente está começando a mixar o disco. Tá lindo, um projeto que há muito tempo, há mais de 10 anos que eu estou tentando fazer, né? Um projeto sobre as águas do planeta, para músicas para as crianças, né? Um projeto infantil. Então tem participação do Lenine, do Pedro Luiz, meu vizinho, Geraldo Azevedo. Tem só cobra, meu Deus do céu. Cristóvão Bart, tem as crianças que cantam, é o coral das crianças da Maré. Né? Então é um projeto muito, muito bonito que está me dando assim, um prazer, uma alegria enorme, porque há muito tempo que eu estava tentando fazer e a gente conseguiu finalmente, né, pelo menos chegar a gravá-lo. Agora, mas eu acho que vai sair ainda esse ano, ainda sai. Mas que maravilha. Escuta, falando em criança, eu vou voltar um tempinho aqui. Eu soube que você teve uma experiência teatral aos 9 anos de idade com Ziembinski. Cara, eu estou te futucando aqui. Você é uma pessoa que tem umas informações confidenciais, mas isso te fez alguma diferença na sua vida ou foi um relâmpago que passou? Olha, isso foi uma coisa muito assim pontual. O que a história, resumindo, a história foi o seguinte: meu pai trabalhava no Copacabana Palace. Ele trabalhava com Oscar Ornstein, que era o cara que produzia. Claro. As coisas no teatros e shows do Golden Room. Grande produtor, claro. Então, meu pai trabalhava com ele. E, em um dado momento lá, eles começaram a montar uma produção de uma peça chamada, como é que é, meu Deus do céu? A Perda Irreparável. A Perda Irreparável é a história da menina que vai casar, mas enfim, acontece. A história antes, e aí a história gira mais ou menos em torno disso. Uma vila onde as pessoas querem saber o que está acontecendo, a menina vai casar, enfim. E o elenco era Henriette Morrinot, Iracema de Alencar, nossa! Miguel Carrano, José Augusto Branco. Meu José Augusto, querido! José Augusto Branco, pois é. E a direção, o Zimbisque, direção do Zimbisque, né? Só ele, só o Zimbisque. E com o Carlos Kroeber também, que era assistente de direção do Zimbisque. E então tinha isso. E aí precisava de uma criança, de um menino, de uma criança que fazia o papel do menino que ia colher informações para as vizinhas fofoqueiras, né? Ia pedir uma xícara de arroz só para saber o que estava rolando. Então eu tinha assim, eu não tinha experiência nenhuma e tal. E meu pai, quando viu a história, as pessoas, uma criança, não sei o que, ele falou: olha, tem o meu filho e tal. E aí acabei entrando nessa história dessa forma, entendeu? Mas eu adorava, porque eu não participava muito da peça, entrava em alguns momentos assim, e ficava o tempo todo no camarim, que era o que eu mais gostava, e aí mandava descer aquelas caçatas da cozinha. Puta, no Copacabana, pois é. No Copacabana Palace, aí me enchia de sorvete, de doce, essas coisas. Então era agora, Zé, cara, a gente já se conhece há muitos e muitos anos, mas quando a gente começa a pesquisar sobre a pessoa, a gente descobre coisas incríveis. E se você me permitir, porque eu fiquei muito, muito sensibilizado, se você me permitir falar do seu pai, cara. Claro, porra! Primeiro, Simão de Montalverde, eu queria entender. Simão de Montalverde. Esse pseudônimo de Simão de Moscovitch. Moscovitch, o nome? O nome mesmo é Moscovitch. Qual é a origem disso, Zé? Russo, né? Russo? Russo, meus avós quem é russo? Quem é russo? Meus avós paternos russos. E a história que rola... Bom, meu pai trabalhou no jornal, ele desde que começou
muito novo no jornal, né? Aquela turma de jornalista que começa servindo cafezinho, sendo não sei o quê, aí acaba virando jornalista. Ele foi dessa turma aí. Então trabalhou em vários jornais, Correio da Manhã, trabalhou com Última Samuel hora, Weiner, né? na Última Hora, exatamente, com Samuel Agora, Weiner. o que eu achei incrível, é porque, segundo consta aqui, você era um cara boêmio desde os 14 anos de idade por causa do seu pai. Porque o seu pai era amigo de grandes celebridades e atores, como o Grande Otelo. Grande Otelo, Grande Otelo. Você sabe da história da biografia do Grande Otelo? Eu preciso contar para você. Você sabe, não? Bom, sei alguma coisa. Não sei se eu posso contar tudo que eu sei. Mas o Grande Otelo fala. Conta você. Eu vivi histórias com o Grande Otelo, assim, maravilhosas, né? Que eu fico lembrando coisas sensacionais. Numa delas, eu me lembro que ele me levou quando eu tinha assim, eu estava começando no violão, a aprender violão. E ele foi convidado para um jantar na Avenida Atlântica, eu não me lembro, mas era um jantar que ia estar o JK. JK? Era Silvia Amélia, não sei o que, era um pessoal, alta sociedade, eu não lembro exatamente, eu não tenho isso, mas eu lembro que era por aí. E ele falou, me chamava de Nanato, o meu pai também me chamava Nanato. Nanato, vamos lá, pega o violão, vamos lá, que ele queria que eu tocasse. E ele chegou doidaço lá, cara. E ele dirigia o Grande Otelo, ele era um gordinho, só que ele era. Você chegou a, não sei se você chegou a conhecer, conviver com ele. Sim. Pequenininho, né, cara? E parecia que aquele carro estava andando sozinho, porque ele era baixinho, você via aquela mão. Cara, e a gente passou assim, meu pai era muito próximo dele, companheiro de farras e de tudo. A gente passamos réveillons, festas de Natal juntos e tal. E eu estudei com os filhos, eu e minha irmã, estudamos com os filhos dele, no anglo-americano também. Né? Então tinha uma ligação muito estreita, assim. Eu encontrei na biografia, Grande Otelo, uma biografia, eu encontrei o seguinte coisa. Grande Otelo transferiu sua boemia para a Zona Sul Carioca, quase sempre acompanhado pelo amigo Simão de Montalverde, cronista da noite em jornais como Diário Carioca e Última Hora. Aí o Otelo incluiu no script de uma novela que ele estava fazendo, do Benedito Rui Barbosa, chamada Sinhá Moça, ele incluiu um texto, que você vai me dar licença, em homenagem ao seu pai, ele botou na novela. Olha! Tempo bom era aquele que eu e mais Simãozinho, dentro das noites do Rio, procurava um amorzinho. Marivalda, Maísa e outras eram musas de Copacabana, no jeito e nas vozes gentis. Meu Deus, como eu era feliz. Pois é. Não é incrível isso? Nesse poema ele descreve exatamente o clima, né? Eles aproveitaram muito a vida, rapaz. Sabe? Eram curtidores, assim, né? Porque eles eram felizes e sabiam, né? Sabiam, né? Que coisa bacana, fiquei feliz. E o seu pai disse que o seu pai desquitou da sua mãe e depois casou de novo com ela. Exatamente. É isso mesmo? É isso mesmo, exatamente. E morreu cedo, né, cara? Faleceu cedo, né? Poxa vida. Muito cedo, 56 anos, cara, ele morreu. Que coisa isso. Mas é fruto. Ele botou a boemia mesmo. Pé embaixo, né? Depois, de uma certa época, não, mas ele era da pá virada, né? Ele separou da sua mãe antes do carnaval e depois do carnaval ele voltou para sua mãe, é isso não? Eu não lembro muito dele, mas foi isso. Depois se casaram de novo, e aí eu me lembro do Boca Livre cantando nas bodas dele, aqui na igreja aqui da Lagoa. Viveram uma história de amor linda, assim, aí teve essa questão, separaram e tal, mas quando voltaram apaixonadíssimos e que bom. Amor muito bonito. Não, mas é uma história bonita. Eu gostei dessa história de você voltar para o seu amor e permanecer com ele. Isso é incrível. É uma coisa de um reconhecimento genial. Parece que você, antes da música, você fez comunicação social só por desencargo de consciência, só para dar uma satisfação.
e abandonou Rapaz, essa porta? eu passava mais tempo no bar da PUC, lá embaixo, tomando cerveja, do que propriamente nas salas de aula. Porque eu fiz aquilo, eu entrei para comunicação, mas eu já tocava, já participava dos festivais, né, festivais de colégio, e fazendo música. E então eu entrei ali para dar uma satisfação. Meu pai, ele sempre me apoiou, minha família inteira, mas ele tinha preocupação, claro, ele se Claro. preocupava comigo, porque sabia que a carreira, né, de músico, que ele conviveu com vários, Silvio Caldas, eles são padrinhos de um dos filhos, das filhas do Silvio, então frequentava minha casa, conviveu com vários músicos e sabia como a vida, né, do artista é complicada, e ele se preocupava muito com isso. Então queria, e eu acabei fazendo comunicação também um pouco pensando nele, que era jornalista, e eu tenho uma Claro, afinidade também com isso. claro. Poderia tranquilamente ter seguido, mas não concluí o curso. Hum. Depois disso, saí da PUC, aí fui fazer licenciatura em música, depois do conservatório, mas na verdade tem um amigo meu, Marcelo Costa, que eu não sei se ele está vendo aqui, que É. ele morre de rir, porque eu falo, fiz vários cursos e não concluí nenhum. A minha Meca está dizendo que você não foi em aula nenhuma. Ela acabou de Não, escrever, não frequentou eu fui porra aluno, nenhuma. eu fui. Mas eu já estava na música, quer dizer, a minha história sempre foi com, depois que o violão, que eu comecei a me divertir com o violão, eu nunca mais parei. Até hoje eu tenho esse espírito, inclusive, eu trago esse espírito da diversão comigo, sabe? Com o violão, ele me levou realmente, eu sempre fui uma criança muito tímida, né? Sempre fui muito tímido. Então a música me ajudou a expandir, a me comunicar com as pessoas, né? Então através da música eu comecei a, a mostrar um pouco das coisas que eu sentia, né? Agora, você jovem, adolescente, você fala do Silvio Caldas, aí, de vários outros amigos do seu pai. Inclusive, você fez um tributo que você falou ao Silvio Caldas, não é isso? Isso. Você, desde cedo, tinha interesse com a música, tinha algum modelo, você olhava para... Eu quero ser esse cara quando crescer, ou não? Isso foi surgindo aos poucos. Paulinho da Viola, que você também fez um tributo, Foi, genial, maravilhoso. Como é que era isso? tudo foi. Eu acho, Leonardo, que tudo é fruto da minha história na minha casa, do que eu via. A música, quando eu ganhei o violão, eu comecei a tocar o violão, primeiro tendo aula, tive um pouco de aula, mas eu comecei de fato a entrar na história da música com essa história da relação com a diversão, sabe? De pegar, descobrir as coisas por mim mesmo. Então eu me considero autodidata. Eu sei um pouco, a minha história com a música é muito de, de observação, né? De ouvir as coisas, de pegar, de comprar os discos. Quando, claro, quando muito criança eu via em casa, mas depois já crescido, já tocando, já me encaminhando, digamos, para uma história profissional, um pouco antes disso, mas eu ouvindo muito e prestando atenção, pegando violão, vendo shows, vendo as apresentações, né? Então, as minhas aulas foram assim, na verdade. Eu considero aluno do Milton, do Tom, do João Gilberto, Que entendeu? sorte, hein? Porra, que sorte, Silvio caraca. Caldas. Não, por que isso? Porque a gente vai. Eu aprendi assim e continuo aprendendo. Eu me considero um aprendiz eterno. Eu sempre estou aprendendo, não só com essas pessoas que são né, os que formataram, digamos assim, a música brasileira e tal, mas os novos também, as pessoas novas que eu gosto de ouvir e que sempre tem alguma coisa para a gente. Quando a gente gosta, a gente vai incorporando na nossa história. Hoje, cara, hoje eu ouvi novamente o Filosofia, a sua interpretação de Três Apitos, e talvez seja a melhor de todos os tempos. É uma coisa comovente, Zé. Pô, mano, o Obrigado. CD é comovente, cara. É comovente, é uma coisa de louco. Você não...
Todas as músicas são maravilhosamente interpretadas, mas Três Apitos tocou aqui de um jeito. Porra! É isso, por exemplo, isso aí, se você ver, por exemplo, Três Apitos, que é Noel Rosa, tudo isso foi em casa. Né? A história de ouvir Aracide Almeida, que meu pai era, que também é amiga, né, da família, Elisete Cardoso. São pessoas que eu não conhecia, mas assim, eu ouvia falar em casa, né, os meus pais conheciam, conviviam. Então, todo esse ambiente todo faz parte da minha construção como artista. Entendeu? Tá a minha formação foi absorvida por esses momentos todos. Escuta, você é budista ou não? Não. Você é alguma coisa? Porque você tem cara de ser alguma coisa. Não, olha só, eu fui criado na religião católica, né? Mas ao mesmo tempo eu me lembro de frequentar, por exemplo, eu ia em centros, centro espírita, com meu pai, eu me lembro de ir com meus pais num centro espírita do Erivelto, que é o Erivelto Martins. Não sei se. Sim, é. Exatamente. Tinha um centro espírita? Tinha um centro espírita que ele. Então, eu respeito todas as religiões, eu acredito, eu procuro me. Assim, eu não sou católico fervoroso, mas eu sei que tem outras, né, outras coisas que estão muito além do que a gente possa imaginar, mas que nos guiam, sabe? E eu respeito tudo isso. Porque, na verdade, eu faço essa pergunta, essas lives que eu tenho feito, porque a gente está num momento em que a gente fica meio que próximo da finitude também, né? Você vê muitos, até amigos, está chegando cada vez mais próximo, né? Você vê pessoas indo. É verdade. E aí você se depara com questões pessoais. No momento, eu também estou com o meu pai, que está muito adoentado, e eu fico vendo o que o meu pai está vivendo aqui internamente, porque ele está com Alzheimer, as lembranças que ele tem, os medos que ele tem, e você vê nos olhos do cara que é uma dúvida entre não quero mais viver, mas tenho medo de ir embora. Então, a pergunta que eu faço é se você crê, você tem esse medo de ir embora, você crê em alguma coisa que exista depois? Olha, eu às vezes, quando eu penso, quer dizer, claro que quando a gente vai ficando mais, a gente vai, né, a vida vai passando, a gente vai ficando mais velho, a gente vai se aproximando mais dessa história, né? Da possibilidade, né? Possibilidade de ir para algum outro lugar, né? E quando eu penso nisso, eu lembro uma vez uma declaração do Tom Jobim, isso há muito tempo, né? Muito antes dele fazer a passagem. De fazer a passagem dele, que ele fala assim: poxa, se Villa-Lobos morreu, por que eu não posso morrer, né? Perfeito. Então, assim, a gente fica, claro, a gente quer adiar o máximo que a gente puder a nossa passagem, né? Mas eu espero que, quando se isso acontecer, que eu encontre com todos eles lá em algum lugar, sabe? Escuta, mas você faz... eu acho, Léo, só voltando um pouco nisso, então, quando a gente está, ainda mais a gente passando nesse momento, né, tão delicado, que a humanidade, o planeta, né, o Brasil, eu acho que a gente sofre aqui, talvez a gente tenha uma dose de sofrimento a mais, porque a gente tem esse governo tão escandalosamente que é um desprezo pela vida humana, que, né, uma demonstração de desprezo pela vida humana que é estarrecedor. Mas, de qualquer forma, eu acho que o que a gente está fazendo, esse movimento, por exemplo, do primeiro abraço, né, e várias outras ações que estão sendo feitas, os artistas e tal, demonstra que a gente é mais uma comprovação do que a gente é capaz quando a gente valoriza as nossas relações humanas, né? Quando a gente presta atenção, né? Nesse momento onde estão expostos aí essa desigualdade social, quando a gente está vendo
com mais clareza, a gente já via isso, mas agora isso está muito mais exposto, né? Então isso é comovente. Então a gente tem que mais é que se empenhar em tentar transformar essa realidade. Talvez seja um momento que a gente está tendo para poder pensar e repensar sobre tudo isso que está acontecendo, mas o que já estava acontecendo também, né? E tentar mudar um pouco a nossa postura e esperando que as outras pessoas que são responsáveis por isso, né? Ou não, né? E que possam mudar também, porque a gente vive falando do Brasil e falando, vamos falar aqui da nossa, né, da música brasileira, a gente vive num ambiente musical e, e também do teatro e do cinema, a gente tem uma arte tão maravilhosamente rica, fantástica, e num momento desse, onde a cultura está sendo tão maltratada, o que a gente tem que fazer é o que nós estamos fazendo, é reagindo dessa forma. Não só reclamando, mas fazendo ações como essa. A gente tem que, claro, Claro, colaborar, reclamar, claro. mostrar, né, colocar né, as nossas posições e tal, mas fazendo ações, agindo, né, fazendo isso, reunindo as pessoas do bem, como você, como o Geraldinho, Obrigado, querido. todas essas pessoas que estão envolvidas nesse projeto e em tantos outros que que eu tenho visto por aí. Vou aproveitar para falar que o Paulo Rafael, seu parceiro no projeto, está assistindo a gente. Poxa, Paulo, bem-vindo ao projeto, querido. Prazer. Paulinho, que prazer vai ser fazer isso com você, rapaz. Olha, você não sabe, eu tenho uma admiração enorme pelo Paulinho e é uma pessoa que realmente eu agradeço a você, ao Geraldinho, de ter proporcionado essa oportunidade de estar ao lado de um músico fantástico. É um músico maravilhoso e uma pessoa que eu realmente tenho aqui, está no meu coração. Que bom. E quem está entrando agora é esse projeto Primeiro Abraço, que nós estamos reunindo uma dupla de cantores que ou não tenham trabalhado juntos e vão trabalhar pela primeira vez, ou que não até nem se conheçam a obra de cada um, mas estão trabalhando pela primeira vez. Zé Renato com Paulo Rafael, estamos lançando isso hoje. As pessoas vão fazer esses shows em suas próprias casas e depois, quando os teatros abrirem, no caso, esse projeto vai ser realizado no Solar de Botafogo. Acompanhe as informações aí pelo Primeiro Abraço no Instagram e no Facebook. Fiquem com isso, @Primeiro Abraço, e daqui a pouco vocês vão saber a forma de participar, de comprar os ingressos. Isso vai ser incrível. Agora, Zé, Diga, meu você faz amigo. análise ou você já fez análise? Ou nunca fez análise? Eu já fiz, já parei e voltei a fazer, ainda bem, viu? Porque eu adoro a minha terapeuta, É, adoro fazer isso, adoro poder ter esse momento, sabe? Me faz um bem danado. é Eu quase que uma aconselho. religião, é quase que uma religião também ou não? Eu Não chega recomendo. tanto. Olha, é um momento de poder, né? Onde a gente pode dividir algumas situações, dúvidas, angústias e tal, que é diferente de você dividir isso, né, em casa, né, a gente tem um profissional que sabe lidar com isso e quando a gente encontra uma pessoa, né, um profissional que possa que a gente consegue, que a gente tenha a possibilidade de poder se colocar, ser ouvido e ser ajudado de alguma forma, eu acho bacana. Para mim está sendo muito bom. Escuta, eu vou te fazer duas perguntas que parecem estranhas, mas me deu vontade de te fazer. Tem um Lá vem filme que eu não me você, lembro, que eu lá não, vem você. um filme que eu não me lembro o nome, mas é o seguinte: a menina é casada com um cara e ela sai para uma viagem para a Europa e encontra um francês que ela acha lindo. E o cara, ela começa a se apaixonar, mas ela diz: olha, eu estou indo aqui para encontrar com meu marido na França para comemorar tanto tempo de aniversário de casamento. E ele fala o seguinte: escuta, pergunta para o seu marido, ou então, se você estivesse no incêndio, qual seria a primeira coisa que você pegaria antes de ir embora da sua casa?
Aí aconteceu no filme que o cara teve um incêndio na casa do cara, o cara pegou o computador, o passaporte, os dinheiros, saiu correndo, a mulher ficou louca e voltou para a França e casou com o francês. Entendi. Então, eu quero saber qual é a primeira coisa que você pegaria, sairia de casa se houvesse um incêndio, e a segunda. Se não houvesse amanhã, o que você faria hoje? Ih, rapaz, o que eu faria hoje? Meu Deus do céu, Léo, que coisa, hein? O que eu Vou faria hoje? pular Tem essa, não? muita coisa, Pula essa, né? é muita coisa, Léo. O que eu Né? faria hoje? Hoje ia ter que durar muitos dias, entendeu? Porra, eu viajei com a minha mulher para a Itália, ano Ah, passado, para a Europa, e fomos a Veneza. E eu comi sim. um sorvete de melone sentado na piazza, que foi uma sensação. Ela do meu lado, os dois bebendo aquele sorvete. Eu acho que se faltasse algumas horas para terminar, eu queria estar sentado lá em Veneza, comendo aquele sorvetinho de melone que não tem no Brasil, já procurei. Seria incrível com a sua mulher amada do lado, já seria uma coisa Ah, boa. sim, bom, isso aí com certeza. Se a gente puder se teletransportar, né, rapidamente para algum É. lugar assim, eu iria. Olha, eu não sei, mas eu acho quer dizer, primeiro, essa coisa do incêndio, eu não sei, porque primeiro eu ia pegar, lógico, a primeira coisa é pegar meus filhos, meu filho e minha mulher, Claro, a resposta é essa, né? e deixe o resto, e o resto que se exploda, né? Mas tem gente que ia Mas pegar o cachorro primeiro. Você sabe que tem gente que pegaria o cachorro primeiro, né? ah, não, não. Eu no primeiro que eu não tenho cachorro. Já começa por aí. Mas eu largaria tudo, não. Primeiro eu pego minha mulher e meu filho e vou, né? Que Isso. mora comigo. Agora, eu se tivesse. Bom, mas eu não sei, o último dia, cara. Eu falo das coisas que eu sonho, assim, né? Eu gostaria quer dizer, eu tenho mais 3 filhos. Gostaria de um dia estar com todos, morar com todos eles, num lugar, sabe? Maravilha. Num lugar paradisíaco, assim, sabe? Que você só. Que a gente só. Pronto. Essa aí, essa é a resposta. Esse é o grande. Seria o grande barato da minha vida. Se tiver que. Qual é o. Digamos que vou mudar a pergunta. Como é que você quer terminar os seus dias? Quero terminar assim. Se for para terminar, que seja assim. Perfeito, perfeito. É isso aí. E me conta um pouco, Zé. Me conta um pouco Ah, desses 40 anos de Boca Livre, para ilustrar, porque eu fui tão feliz quando o Davi me encontrou. Nós estávamos ali no Slow Bakery, que era na São João Batista. Encontrei com ele lá, cara, comendo um pãozinho delicioso ali. E agora me mudou. propôs. Agora Agora mudou de mudou a vez. Slow Baker, porque eu sou É, fã da Slow Baker também. está aqui perto da Rua da Passagem. Aí É, comemos um pãozinho ali, ele falou, porra, vamos fazer um show de 40 anos. Eu não acreditei, né? E vocês fizeram. Como é que foi essa... maravilhoso. Foi maravilhoso. Mas como é que são 40 anos num grupo? Como é que é isso, Zé? Mais de 40 anos, na verdade. Esse É? ano, um pouquinho mais, né? Esse ano está fazendo 40 anos do Bicicleta, que foi o segundo disco. Olha, eu acho que é paixão, porque assim, um trabalho em grupo é muito complicado, né, Léo? Você tem que abrir mão, de vez em quando, de algumas é, ideias, né? Porque nem sempre não dá para ganhar todas num grupo, né? Se você quer que o grupo sobreviva, o que tem que prevalecer é o que é melhor para o grupo. E isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? As ideias, as músicas, quantas músicas eu já propus e foram recusadas, sabe? E os outros também, Claro. porque a gente vai aprendendo a entender como o grupo funciona. O grupo é uma quinta, digamos, né? Quinto elemento. Quatro é o quinto elemento. Então a gente tem que observar, tem que entender o que é esse quinto elemento, como ele funciona, qual é o melhor para ele. E é assim que a gente consegue trabalhar. Quando a gente consegue perceber isso, entender isso, a gente consegue ir longe, porque abrindo mão das individualidades, sabe? Então, eu acho que esse é um aprendizado, realmente. Que com o tempo a gente vai adquirindo e vai aperfeiçoando, né? Nas relações pessoais também, que são difíceis, às vezes você tem mais afinidade com um, com o outro e tal, tem isso.
Mas o importante é que quando o grupo se encontre para cantar, para tocar, para realizar um trabalho, estejam ali todos, né, vibrantes e fazendo o melhor possível para o público. Eu perguntei para o Charles Gavan se ele tivesse que escolher cinco É, discos, o que ele é. escolheria para levar para Marte. Aí eu pergunto para você, você levaria o Boca Livre para Marte com você? Para passar uma Ah, temporada lá ou levaria. não? Seria um dos discos, né, que eu levaria. Mas você levaria eles, deixaria eles lá e voltava, não? Como é que é? O Boca Livre você levaria para lá, mas na volta você deixava os caras lá. Ah, o grupo que você diz? É, Ah, eu estava achando que era o disco. não, o grupo. Se você tivesse que levar Ah, um o grupo, você levaria o grupo. Boca Livre, mas você Ué, deixava lá, né? se a gente chegar lá e eles gostarem da história e quiserem ficar, o que eu vou fazer, né? Genial, genial. Tem que ser assim, Escuta, né? tem uma frase sua aqui que eu achei incrível também. Eu ia É. perguntar para você qual a sua relação com a crítica. Aí você disse que eu não costumo comentar a crítica contra ou a favor. Você já está com idade suficiente para não ligar mais para a crítica, é isso mesmo? Eu acho que sim. Sabe por quê, Léo? Eu vou te falar. Eu sempre acho que no trabalho, por exemplo, eu sou músico. Quando eu vou fazer a música, eu faço do jeito que eu quero, né? Eu componho, canto, escolho as músicas que eu quero cantar, ou faço. Os jornalistas, a gente tem que respeitar, tem que ver da mesma forma. A opinião, eles têm opinião, né? Uma forma de ver, às vezes, de ver a música que a gente faz, talvez não como a gente quisesse que eles vissem, mas isso aí eu tenho profundo respeito pela classe jornalística. Já recebi várias críticas, algumas, várias ótimas e outras nem tão boas, mas eu acho que eu tenho. Bom, meu pai era jornalista e desde então eu sempre. E mesmo que não fosse, eu acho que é uma profissão que é uma profissão muito difícil, entendeu? Jornalista trabalha muito e eu tenho profundo respeito. Acho que. E é legal, e é ótimo. Já recebi várias críticas que me ajudaram muito. É Críticas. necessária, né? É É, necessária, né? exatamente. Um olhar que é quando a gente está muito envolvido num trabalho, às vezes não percebe. E aí vem uma pessoa de fora e faz uma crítica e tal, te aponta ali alguma coisa que você não. Às vezes eu concordo, às vezes não, mas é da vida. Eu acho que o importante é a gente fazer o que gosta e cada É, um no seu quadrado e fazendo e claro. respeitando, né? Já amadureceu bastante, óbvio. Com E, certeza. e me diz uma coisa, tem uma história de um desejo seu de fazer trilha sonora para filme? Você está conseguindo Ah, realizar isso eu isso? adoraria fazer um dia. Só que nunca fiz, nunca fiz. Mas eu gostaria de fazer porque eu adoro cinema, né? Eu acho que se eu fico imaginando se eu não tivesse virado músico, né? Não sei se vai ter uma outra encarnação. Se tiver uma outra, eu vou pedir Ah, para tá vir vendo? ator. Tá Eu vendo? vou pedir, eu vou pedir para vir ator, porque eu adoro essa profissão. Eu acho, eu tenho uma admiração, rapaz, pela profissão de vocês, porque eu acho impressionante essa transformação, essa doação do ator que se transforma, a construção de personagens. Isso eu acho fascinante. Eu vejo isso, eu fico vendo, né? Agora eu sempre vejo, né? Mesmo antes desse período de pandemia, sempre gostei de assistir cinemas, séries e tudo. Séries todas, Vejo, é claro. vejo, não durmo sem ver alguma coisa. E eu presto muita atenção na coisa dos personagens, nessa transformação, na capacidade de poder incorporar um personagem e se transformar, e aí a pessoa na vida real é completamente diferente. Eu acho isso uma arte
que me comove muito e eu tenho uma admiração muito grande por isso. E eu gostaria de. Nunca, não, já tive essa experiência que você citou ali, mas que não conta. Mas você sabe que os É. atores têm vontade de sentar naquele banquinho, igual você senta com aquele cachecol, com aqueles olhos escuros, e com a mulherada louca, com a plateia louca. Ah! A gente quer ser isso. A gente quer ter o Maracanãzinho, o Mas estádio, vocês tudo lotado. também, Que loucura rapaz. isso, né? Mas vocês fazem isso também. Nossa, eu acho que os atores brasileiros, inclusive falando aí essa coisa dos musicais também que cresce, né, no É Brasil, que verdade. É. virou uma coisa sensacional. Hoje em dia, né, isso formou aí vários atores que cantam belíssimamente, né, que Impressionante, impressionante. né, Qualidade agora. uma história no Brasil dos musicais que se desenvolveu muito bem, né? É uma outra geração que é incrível, é preparadíssima, muito mais preparada que a minha, muito mais preparada mesmo. Eles são inacreditável o que se É. desenvolveu em termos musicais aqui. Eu estou assim, chocado. Mas acho a profissão de vocês fascinante. Quem sabe na próxima encarnação eu venho assim, hein? Agora eu vou te fazer uma pergunta mais política aqui. Me diz Ah. uma coisa, num país em que 100 milhões de pessoas não têm saneamento médico, saneamento básico, atendimento médico, deve existir investimento em cultura? Qual é o tamanho desse investimento em cultura? Eu sei que a cultura salva vidas, mantém a sanidade em tempos de guerra, mas e aí? O que a Eu gente faz acho com o que dinheiro? eu acho que na verdade é uma verba, é um dinheiro claro, que você tem que ter prioridades. A gente tem como a gente falou, das desigualdades que estão expostas, que tem né, a gente tem aí um acúmulo de coisas não realizadas, né, de ações não realizadas nesse sentido, que é um problema muito sério no Brasil. Educação, que é a base de tudo, né? Eu acho que sem isso a gente não chega a lugar nenhum. A gente não consegue se desenvolver como país, nunca vai chegar se não tiver um, um grande desenvolvimento, um investimento na educação, que eu acho que é aí que que a gente começa a vislumbrar, acho que quando a educação realmente florescer no sentido de investimento, de se ter né, acho que aí a gente vai começar a ter esperanças de um país realmente que possa atender, que possa diminuir essas angústias que a gente tem quando a gente passa na rua e a gente vê as comunidades completamente desassistidas por todo o Brasil, por todo o país, né, pelo Brasil inteiro, né? Então a gente, no momento que a gente tiver uma educação realmente com uma sendo feita de forma que possa atender a todos, né, e ter um investimento que seja que possa entender que o país, nenhum país do mundo consegue chegar num estágio de evolução, de poder se desenvolver, se não tiver um investimento em educação, porque isso é a base de tudo, não é? É, tem que ser proporcional, né? Tem que ser Isso, então proporcional a à cultura, necessidade do a, país. a saúde, tudo isso, eu acho que a gente tem a base da educação, que é da onde a gente forma os profissionais, a gente forma a classe política, de onde a gente vai formar os cidadãos. Então, a cidadania, né, ela se forma através disso. Se a gente não tem uma educação condizente, a gente não chega a lugar nenhum. Uhum. Não, acho que tem parte de nós todos, né? Temos que usar também os veículos que a gente tem, como a música, como o teatro, como o cinema, como o Isso, teatro, como edifício teatral, como espaço físico, como um sim, local sim, onde você sim. possa, né, ser Claro, incrível. claro, claro. Não, e a cultura, ela tem, a gente tem
né? A arte, a cultura tem esse poder de alcance. Então, a gente tem, nesse momento, né, o que a gente pode fazer é tentar chegar nessas pessoas que às vezes não estão, alguns iludidos, outros que não estão enxergando, ou mesmo sofrendo, não conseguem ainda enxergar. Tem pessoas próximas, né? A gente tem gente na família, nos amigos e tal, que estão vivendo uma realidade parece que é uma realidade paralela, né? Em outro mundo, né? Parece que a gente não está enxergando, vivendo no mesmo mundo, né? Um mundo com tanta desigualdade aparente, né? E cada vez mais aparente, cada vez mais gritando na nossa frente, e mesmo assim a gente Olha, Zé, como eu te falei, eu tenho feito muitas lives em função dessa questão da parada dos teatros, né? E eu, no início, quando eu comecei a fazer, todas as pessoas estavam muito esperançosas com a mudança, não só a sua mudança pessoal, mas a mudança da sociedade. E no decorrer dos meses, eu percebo que isso está diminuindo. As pessoas estão começando a achar que o ser humano não vai mudar tanto. Até a gente pode ver essas pessoas nos bares aí do Leblon esses últimos dias, quer dizer, eu acho que a imbecilidade ou a falta de noção do que é melhor vai permanecer, talvez, não digo na maioria das pessoas, mas não vai ser esse momento que vai mudar, como a gente pode olhar para trás e ver as guerras, as pestes, as grandes catástrofes, e que o mundo pode ter continuado mesmo. Acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acho que sim, é isso mesmo, porque não adianta a gente. Claro que a gente já tem vários muros que foram que foram, né, destruídos, mas que as pessoas estão querendo construir de novo. Impressionante isso, né? Muros que a gente já avançou em tantas coisas e agora tá tudo querendo, não só no Brasil, mas em vários, né, no planeta, né? A gente se espanta ainda com o ressurgimento de neonazistas e, enfim, do racismo, né, do tão aparente ainda. Isso está acontecendo, é absurdo. O racismo é uma coisa absurda, sem tamanho. Pois é, isso aí a gente custa acreditar que isso ainda está acontecendo e está, né? Acontece de verdade e eu acho que para nós que a gente fica, não adianta a gente achar que só pensar que a nossa convicção é o suficiente para mudar. Não, a gente tem que poder externar isso e tentar passar isso adiante, né? Porque senão fica tem que ser mesmo repetitivo, tem que falar mesmo tem que falar do racismo, tem que falar muito do racismo, não adianta, sabe, falar das desigualdades. A gente não pode parar de falar isso nunca, né? Isso tem que ser isso tem que ser tem que ser extremamente e esperar que a nossa classe política, né, que tenham aprendido alguma coisa, porque a gente, para poder tirar essa coisa tão esquisita que está aí, a gente precisa repensar também uma forma de fazer política. Vamos fazer a nossa parte. Eu tenho uma coisa que eu gosto de falar sempre. Tem pessoas que estão apoiando não só a classe, mas a sociedade. A Interartes Brasil, com o Vitor Drummond e a Glorinha Pires, estão fazendo um trabalho incrível de apoio à classe teatral, dos artistas. A PTR também. E eu trabalho há alguns anos com a ONG Argilando. É uma ONG de incentivo do voluntariado. Quem quiser conhecer o trabalho deles é argilando.org. Vocês, por favor, não deixem de procurar alguma instituição, algum instituto que vocês possam, de alguma forma, colaborar. Porque, às vezes, são coisas muito simples. Não envolvem só dinheiro, envolvem companhia, envolvem uma série de coisas importantes. Você tem alguma campanha que você apoia, algum recado que você queira deixar para a gente, que faltam 5 minutos aqui? Olha, eu tenho feito, eu participei recentemente por exemplo, está rolando uma campanha
dos produtores, né? Esqueci agora, a Memeca pode me lembrar aqui, se a Memeca estiver aqui vendo, que eu acabei de participar em O apoio aos apoio produtores, aos né? As técnicos, pessoas músicos. dos técnicos, exatamente, que trabalham nos bastidores. Uhum. Salve produção. Salve. Isso. Então, então eu acho que participei também de uma ação para os músicos, para os técnicos do Nordeste, também pessoas que trabalham nos bastidores. Eu acho que é isso. Nesse momento, o que a gente Uhum. pode fazer é tentar apoiar e chamar atenção para isso, que essas pessoas não estão, elas não estão, muita gente sem trabalho e não se sabe quando isso vai É. retornar, né? Então, Eu estão queria, passando dificuldades. eu queria dar um alô aqui, por acaso o Vitor Drummond está assistindo, que é um grande amigo, um profissional maravilhoso. Vitor, obrigado pelo apoio, obrigado pela parceria, pela amizade. Essa campanha também existe porque o Solar de Botafogo, como todos os teatros do Brasil, no mundo, como a classe teatral, artística, cinematográfica, musical, estão todos congelados, fechados, não tem atividades. E eu estou muito preocupado que o Solar não tem previsão de abertura. Talvez a gente tenha perdido o ano de 2020 para o entretenimento, o que é uma coisa lamentável. Todos nós estamos buscando alternativas e possibilidades. Então, eu abri uma campanha chamada Vida Longa ao Solar, e esse primeiro abraço faz parte disso. É um movimento para nós reunirmos inicialmente esses 10 grupos, essas 10 duplas, para que façam shows agora, de uma forma internética, e depois ao vivo para o primeiro abraço. Então, fiquem ligados no Facebook, no Instagram, @primeiro abraço, e não percam a possibilidade de apoiar-nos, porque não vamos estar apoiando só o Solar, vamos estar apoiando todos esses artistas que estamos juntos. Isso Tá? aí. Isso é fundamental para a gente, é muito importante. Zé, dá uma boa noite para o pessoal aí, cara, porque Olha, tu é boa noite, muito muito bacana, obrigado. tu é um companheirão. Olha, obrigado, Léo, obrigado, Geraldinho, Diversão e Arte, Teatro Solar, meu parceiro Paulo Rafael, todos que estão envolvidos aí, que toparam fazer parte do primeiro abraço, as pessoas que estão acompanhando. Eu não consigo ler todo mundo aqui, porque senão me perco, mas um beijo para todos. É Fiquem isso bem, aí, fiquem em casa, se cuidem. isso aí. Vida Longa ao Solar, primeiro abraço, projeto. Isso Entrem lá, aí. Instagram, Facebook, @primeiro abraço. Boa noite, galera. Vai terminar aqui. Valeu. Boa noite. Valeu, gente.